Bom dia a todos. Queremos saudá-los em nome do Senhor Jesus, dar as boas-vindas à nossa escola dominical. Como é nosso costume no mês de janeiro, o culto é um pouco mais estendido, é uma mistura de culto e escola dominical. Nós consideramos a pregação como sendo uma aula de classe única. E o que nós vamos fazer é dar uma aula. O tema combinado para hoje é o culto a Deus, na verdade, esse domingo e o próximo também. Depois nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas e vamos celebrar a ceia do Senhor. Então vai ser um pouquinho mais estendido hoje, mas nós vamos tentar manter dentro do limite do razoável, para que todos possam aproveitar bem e sair edificados. E eu queria que você então abrisse comigo a palavra de Deus. No Evangelho de João, nós vamos apenas usar como o versículo básico do estudo sobre culto. João capítulo 4, quando o Senhor Jesus encontra com quando Jesus nos fala sobre a verdadeira adoração, naquele encontro com a mulher samaritana. João capítulo 4, verso 22 em diante, Jesus falando para a mulher samaritana. Vai ter? Só até 3. Estou sendo avisado que as crianças até 3 anos, elas podem se retirar para o estudo bíblico. Tá certo? Nós não vamos nem orar com elas aqui à frente, já podem sair direitinho. Até 3 anos elas podem sair para a sua classe específica para o seu estudo. E as crianças de 4 até 80, 90 podem ficar aqui conosco. João 4, de 22 em diante. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus, é isso que todos nós queremos fazer, e é isso que todos nós precisamos aprender a fazer. Se adorar a Deus fosse uma coisa natural e que a gente pudesse fazer de qualquer maneira, Jesus não teria dito que importa que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. Há pessoas que são sinceras, mas não adoram em verdade. Há outras pessoas que são muito ortodoxas, mas não adoram em espírito. Então nós temos que ter a combinação daquilo que Jesus falou. Nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira, inventar jeitos de adorar a Deus. Nós temos que procurar na Bíblia de que maneira Ele quer ser adorado. O culto é extremamente importante. Esse domingo e o próximo nós estaremos tratando a respeito desse assunto. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Pai nos guie na compreensão desse assunto que é tão precioso para Ele. Nós queremos te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, como teu Filho nos ensinou. E pedimos que nos orientes nisso, para que te prestemos um culto que te agrade, do qual tu te alegres e do qual tu és digno, e também que nos edifique e que nos eleve diante do Senhor. Orienta-nos na compreensão desse assunto, em nome de Jesus. Amém. No ano de 2008, diversos presbitérios da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil, enviaram uma série de documentos ao Supremo Concílio, preocupados com o culto na Igreja Presbiteriana. A preocupação vinha de vários os lados. Havia gente que estava preocupada com os excessos de emocionalismo, chamado de pentecostalização do culto, a falta de ordem, e havia também uma preocupação do outro lado com um culto muito, que eles diriam, muito frio ou sem vida, ou muito litúrgico, muito formal. Havia preocupação de todos os lados. Então, em 2008, a igreja constituiu uma comissão
para elaborar uma pastoral, elaborar um documento que servisse de referência para todas as igrejas presbiterianas da nossa denominação, como o culto deveria ser feito. Eu tive o privilégio de fazer parte dessa comissão e também de fazer a redação do documento, que foi então levado ao Supremo Concílio em 2010. O Supremo Concílio debateu o assunto e aprovou em 2010 uma carta pastoral sobre liturgia, que foi enviada a todos os conselhos das igrejas, publicada no Brasil Presbiteriano, ou seja, a nossa igreja, ela, atendendo às demandas das igrejas locais, ela deu um posicionamento a respeito do culto, como nós deveríamos cultuar a Deus, ou colocando os princípios gerais para isso. Vai depender muito, naturalmente, dos conselhos das igrejas tomarem essa pastoral e aplicar, porque eu sei que em algumas igrejas chegou lá e foi engavetada, né? O pessoal nem se preocupou com isso. Mas há uma posição da Igreja Presbiteriana do Brasil com relação ao culto. E eu pensei nesses 2 domingos que nós temos de dar uma explorada nesse documento, porque ele foi feito, foi um grupo de teólogos, pastores da nossa igreja. Durante 2 anos nós nos debruçamos sobre o assunto, estudamos, procuramos entender as necessidades da igreja e essa pastoral foi produzida. Ela está na internet, no site da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você pode procurar na internet Pastoral sobre Liturgia IPB. E você deve cair lá no endereço. E ela serve de orientação para nós. Você pode dizer assim, mas isso não vai engessar o culto? O próprio Jesus disse que Deus quer que nós o adoremos em verdade. Então, o culto tem limites, não é? Se a gente não pode ter regra nenhuma, ou opinião nenhuma, ou norma nenhuma para o culto, ele não teria dito esse tipo de coisa. Ele diria assim, basta que você seja sincero, adora a Deus do jeito que você acha bom. Mas ele não disse isso, ele disse que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Então, com base nisso, nós procuramos entender o que é que a palavra de Deus nos diz a respeito desse assunto. Vamos começar com algumas observações preliminares. Eu tinha preparado tudo direitinho no PowerPoint, só que esqueci de trazer o computador, né? Então, próximo domingo, se Deus quiser, a idade vai chegando, né? E os neurônios vão embora. Bom, vamos lá. Vamos começar com algumas distinções importantes para nós. A primeira delas é que nós podemos admitir que há vários tipos de culto. Quando a gente fala sobre culto, primeiro nós temos que definir o que é que nós estamos dizendo. Por exemplo, existe uma distinção entre a vida cristã, entendida como culto, o culto individual, o culto familiar e o culto público solene. A primeira distinção que tem que ser feita é essa entre a vida cristã como culto e o culto público solene. Nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco, mas o que eu quero já dizer é que nem tudo que a gente faz na vida como crentes é culto a Deus. Como Paulo ensinou, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mas nem tudo que eu faço para a glória de Deus no dia a dia serve para o culto público. Por exemplo, eu posso plantar bananeira para a glória de Deus. Não posso? Posso. Mas plantar bananeira cabe no culto? Não, mas é para a glória de Deus. Sim, mas cabe no culto? Então, são duas coisas diferentes. A minha vida como culto a Deus e o culto público, onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Nem tudo que cabe, nem tudo que eu faço para a glória de Deus no dia a dia vai caber no culto. E ao contrário também. Por exemplo, no culto solene, nós celebramos a ceia do Senhor. Você faz isso em casa sozinho? Não. Então tem coisa que cabe no culto que não faz parte da minha vida. E vice-versa. Então isso precisa entender, porque em nome disso as pessoas querem colocar no culto qualquer coisa, dizendo assim, mas é para a glória de Deus. Vamos colocar no culto porque é para a glória de Deus. Espera aí, gente. A glória de Deus se manifesta de maneiras diferentes, em contextos diferentes. Outra coisa, o culto individual.
Eu posso, no meu quarto, me ajoelhar, abrir minha Bíblia, orar, cantar, fazer meditação, refletir, meditar e ter um tempo de comunhão com Deus. Mas isso é o meu culto individual. O que eu faço no meu culto individual também não cabe necessariamente no culto público e vice-versa. No culto público nós tiramos ofertas para Deus. Eu quero ver a quem você vai ofertar no culto individual. Como é que você vai tirar a sua própria oferta no culto individual? Não cabe. Então são coisas diferentes. Outra coisa, eu reúno a minha família todo dia para, depois do jantar, nós vamos ler a Bíblia juntos e vamos orar e cantar. É um culto? É, mas é um culto familiar. Nem tudo que é feito lá vai caber no culto público e vice-versa. Então essa distinção é importante. Essa pastoral e o assunto que nós temos aqui é sobre o culto público. É sobre o culto que nós ofertamos a Deus como comunidade para o qual nós somos convocados, razão pela qual nós estamos aqui hoje de manhã e não em outro lugar. Então, há orientações da Bíblia sobre o culto, da mesma forma, culto solene público, da mesma forma que há orientações da Bíblia sobre como você vai viver sua vida, como você vai cultuar a Deus individualmente. O apóstolo Paulo faz essa distinção, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, falando sobre o dom de línguas: se o dom de línguas não for interpretado, não pode falar na igreja, fica falando sozinho. Então tem coisa que o dom de língua, se for interpretado, ele pode ser usado na igreja. Se não for, não cabe no culto público. Mas ele diz assim: fale entre você e Deus. Então tem coisa que cabe no culto público e tem coisa que não cabe. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender, certo? Se a gente tiver isso com muita clareza na cabeça, muitos enganos que acontecem e muitos acréscimos estranhos que são feitos no culto público já vão ser deixados de lado só por essa regrinha simples. O que é o quê? Vamos definir primeiro do que é que nós estamos falando. Nós estamos falando de culto público. Ele tem uma dinâmica, ele tem uma regra, ele tem uma regimentação na palavra de Deus que nós queremos seguir. Então, vamos começar... já que nós estamos falando de definições, então o que seria o culto público? Que definição nós daríamos? O culto público é o ajuntamento solene do povo de Deus que foi convocado para esse fim, num determinado local, numa determinada hora, para prestar serviço espiritual a Deus através daquilo que nós chamamos de elementos do culto, que eu vou falar daqui a pouco o que é, e sob a liderança de pessoas designadas especialmente para isso. É uma convocação solene, é um momento em que o povo de Deus, previamente avisado, se reúne com o objetivo de se engajar numa série de atividades como cantar, orar, ouvir a palavra, celebrar a ceia, sob a liderança de pessoas designadas para isso. É preciso então que a gente faça essa distinção, certo? Bom, essa primeira distinção foi sobre tipos de culto. Nós estamos falando do culto solene. Segunda coisa que é importante lembrar aqui, estou na parte preliminar ainda, é sobre esse lugar que nós chamamos de templo. O culto público a Deus, ele pode ser prestado em qualquer lugar pelo seu povo. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana em João capítulo 4, verso 21. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é Espírito. Não há, portanto, um lugar mais sagrado do que o outro para prestar culto a Deus. A confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé da Igreja Presbiteriana, que nós adotamos, ela diz o seguinte: no Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. O que eu quero dizer é o seguinte, é que esse edifício aqui, ele não é mais santo do que uma praça, se a igreja se reunir naquela praça para prestar culto a Deus.
Não tem nada de santo nesse lugar, nesse sentido. O problema é que às vezes os crentes comparam a estrutura que nós construímos para prestar os serviços religiosos a Deus com o templo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia um templo que foi construído, mandado por Deus, e Deus dizia: eu só quero ser adorado aqui. E a presença dele se manifestava lá. Lá eram feitos os sacrifícios, lá estava a arca, as tábuas da lei, o Espírito de Deus na forma da nuvem Shekinah, a nuvem da glória, enchia o templo, os sacerdotes ministravam ali. Era um local único de adoração, mas o templo era um símbolo do corpo de Cristo, onde habitava plenamente o Espírito Santo, e um símbolo da igreja como povo de Deus. E uma vez que o Evangelho foi levado ao mundo inteiro, Deus não tem mais um local geográfico onde Ele quer ser adorado. Ele é adorado em todo e qualquer lugar onde o povo dele se reúne, na praça, na praia, no restaurante, no hotel, nesse lugar, na sua casa, aonde o povo de Deus se reunir, convocado para esse propósito, para exercer esses elementos, essas atividades religiosas. Ali é o templo de Deus, ali é a casa de Deus. Então não tem lugar mais sagrado do que outro. Eu cresci numa igreja onde a mulher não podia nem passar atrás do púlpito. Estou exagerando, mas mais ou menos assim. Era visto como um lugar santo, né? Na hora que você entrava na igreja, assim, já entrava abaixadinho, né? Com medo de cometer algum pecado contra a santidade do lugar. E comer um sanduíche dentro do templo era disciplina, né? Ou fazer qualquer outra coisa nesse sentido, porque a ideia do lugar sagrado, isso não faz parte do Evangelho. Para vocês terem uma ideia, os cristãos só construíram os primeiros templos no século IV. 3 séculos eles se reuniram nas casas, em lugares públicos, nas florestas, em cemitérios, nas catacumbas, quando eram perseguidos, porque era uma religião proscrita, perseguida pelo Império Romano, primeiro pelos judeus, depois pelos romanos. Só quando o cristianismo foi aceito como religião oficial e reconhecida, legal, é que os cristãos saíram das cavernas e começaram a construir os primeiros templos, e daí as catedrais e tudo. Mas durante 300 anos, 250 anos, a gente não tinha templo cristão. E a igreja sobreviveu muito bem, obrigado. Então, vamos lembrar disso aqui, tá? Agora, isso não quer dizer que a igreja, ou que as igrejas locais, isso é o que está na pastoral, né? Eu estou lendo aqui a pastoral. Isso não quer dizer que as igrejas locais não possam reservar determinados espaços exclusivamente para o culto público, em nome da conveniência e da propriedade, como nós fazemos aqui. Nós fizemos um esforço, construímos um local e dissemos: esse local ele vai ser dedicado para o culto a Deus. Não quer dizer que ele é mais santo do que qualquer outro, mas é uma medida de conveniência. Esse é o local onde nós vamos fazer estas coisas. Pronto. Ali de lado é outro local, aqui é outro, e assim por diante. Designamos fins para os edifícios, mas isso não torna o edifício mais santo do que qualquer outro. O que caracteriza, portanto, o culto público não é o fato de que ele está realizado num templo, mas que existe a convocação, seu caráter público, qualquer pessoa pode estar ali, a presença dos elementos de culto, eu vou falar disso daqui a pouco, e a condução por líderes para isso separados. Assim, quer seja no templo das igrejas, em seus salões sociais, no acampamento, está aqui, ao ar livre ou em instalações quaisquer, onde o povo de Deus foi para isso convocado, ali nós temos um culto que deve ser realizado de acordo com os princípios da Escritura. Colocaram o acampamento aqui por uma razão, porque com frequência o pessoal diz aqui, isso não pode no culto público lá na igreja, mas no acampamento pode. Qual é a diferença do templo, né, e do acampamento? Se for culto público, onde quer que seja, a regra é a mesma. Se não pode no culto da igreja, não pode no culto do acampamento. Porque se for culto, tem uma legislação sobre isso. Local não determina culto. É importante a gente lembrar disso, porque isso é muito comum. O pessoal
Diz, não, não pode ir lá na igreja, mas quando a gente fizer o acampamento de jovens, de UPA, a gente pode fazer o que quiser lá, mas na igreja não pode. Onde está isso na Bíblia? Por que o culto de lá pode e o daqui não pode? O que é que faz essa diferença? Não existe. Culto é culto a Deus. Se for público, ele segue então a sua orientação. Uma terceira distinção, falei sobre tipos de culto, falei sobre o templo, e agora eu quero falar sobre igreja como comunidade social, porque isso também vai ajudar a gente a compreender uma série de coisas. As igrejas, como a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, ela não é apenas uma expressão visível da igreja invisível de Cristo, mas ela também é uma comunidade que se organiza socialmente. Temos que lembrar disso, que a igreja é uma comunidade social, ela tem uma dimensão social. São pessoas que se conhecem, são da mesma família, são amigos, fazem coisas juntas, então não se pode negar que tem um aspecto social na igreja local, como essa aqui. E, portanto, é natural que essa igreja e outras igrejas locais, como comunidades que são, elas tenham atividades de cunho sociocultural, tipo Dia das Mães, tipo Dia dos Pais, fazer uma festa, vamos fazer um evento de lazer, vamos fazer um acampamento, vamos fazer um retiro, vamos formar um grupo em torno de interesse cultural, por exemplo, pessoal que gosta de andar de bicicleta. Pronto, os bicicleteiros da primeira igreja presbiteriana do Recife. Cadê o presbítero Abel? Então, forma um grupo, está lá atrás, é com ele. Se for moto, é comigo, a bicicleta é com o Abel. Então, forma um grupo em torno de um lazer, mas é da igreja, é de pessoal, gente da igreja. Então, isso não tem nada a ver com culto. É porque a igreja também é uma comunidade social. A oficina Dorcas, por exemplo, das senhoras da nossa igreja, ela se reúne para fazer uma série de coisas, de atividades manuais, bordados, coisas lindas que reúnem senhoras e acontece em determinados horários durante a semana. Não é uma atividade religiosa, pode até ser precedido por uma oração, mas não é um culto, mas é uma atividade social que pode ser feita. A discussão de temas da atualidade, chamar um vereador, chamar o prefeito, chamar o governador para num dia reunir o pessoal da igreja, não para culto, mas como comunidade, para saber a opinião deles sobre casamento gay, por exemplo, ou sei lá, qualquer outro assunto. Discussão de temas da atualidade, ou de repente, qual é o problema a igreja promover um curso de inglês, ou uma profissionalização, ensinar uma profissão a quem está desempregado? A igreja pode fazer isso? Claro que pode. A igreja pode fazer reunião social, onde tem brincadeira, dança, encenação, dramatização, teatro, concurso de música. Pode fazer isso a igreja? Claro que pode. Ela é uma comunidade social. O problema é quando você quer trazer isso para dentro do culto. E o problema é aí, quando você quer trazer estas coisas que têm a ver com o caráter social da igreja, como se fosse parte do culto solene, do culto público. O pessoal não percebe que tem uma diferença e mistura tudo. Então é preciso fazer uma distinção entre as atividades de natureza social e cultural das igrejas locais e aquilo que ela faz no culto público. São duas coisas diferentes. Muitas atividades que são cabíveis, pertinentes e próprias à natureza social das igrejas, contudo, não têm lugar no culto. E não são elementos do culto e nem contribuem para que o culto seja melhor ou mais bem utilizado pelo povo de Deus. Por isso é necessário que os pastores e presbíteros das igrejas instruam o povo a respeito disso. Por exemplo, eu posso fazer um concurso de música popular entre os membros da igreja, porque tem muita gente que toca bem aqui, não é? Mas eu não posso fazer esse concurso dentro do culto público, no domingo, porque são duas coisas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso promover um concurso de dança, por que não? Vamos fazer um concurso de dança no sábado, tem um grupo de dança na igreja, de coreografia, vamos fazer, mas isso cabe no culto? Não.
Nunca foi elemento de culto esse tipo de coisa. Faz parte da igreja no seu caráter sociocultural, mas não no que diz respeito à celebração do culto. No próximo domingo, no próximo estudo, se Deus permitir, nós vamos entrar na questão de expressões corporais. Gingar, dançar, fazer coreografia, bater palma, levantar a mão. A pastoral tratou de todos esses assuntos, não é? Então, pode, não pode. Então, na parte de perguntas que vocês vão fazer, guarda isso para domingo que vem, tá bom? Guarda isso para domingo que vem. Vamos para uma quarta distinção aqui, ou uma quarta observação. A relação entre culto e cultura. Vamos definir o que é cultura, já que o culto ele não acontece no vácuo. Ele acontece como expressão de um povo que tem uma cultura e que vive num determinado lugar, num determinado contexto, numa determinada época. Então, o culto não é uma coisa abstraída do contexto, né? A gente até diz que o culto ele tem que ser contextualizado. E nós vamos perceber que a contextualização do culto, ela tem muito a ver com aquilo que a gente chama das circunstâncias do culto. Os elementos do culto permanecem os mesmos, mas as suas circunstâncias, elas podem variar. É um dos próximos assuntos que eu vou falar, a diferença entre elemento de culto e circunstância. Mas o que eu estou dizendo isso porque, com frequência, a gente ouve dizer que o que determinados povos, o que determinadas culturas fazem, pode servir de referencial para o culto. A questão é a seguinte: a cultura é o conjunto de crenças, valores, costumes, práticas, tradições, religiões e símbolos de um determinado povo. É isso que é a cultura, a maneira como ele se expressa nas artes, na comunicação, na própria religião, na maneira de fazer as coisas. A cultura, ela não pode ser percebida como moralmente neutra. Há coisas na cultura que são boas, mas nós não devemos pensar que a cultura ela é moralmente neutra. Por quê? Porque a cultura é a expressão de determinados grupos humanos e todos os grupos humanos foram afetados pelo pecado. Por isso, a maneira de nós nos expressarmos, através das artes, música, comida, estilo de vida, maneira de se divertir, lazer, aquilo que cremos, valores, práticas e tradições e símbolos estão, de alguma maneira, contaminados pelo pecado. A cultura não é neutra, ela é a expressão da nossa queda no contexto em que nós vivemos. Agora, muitas culturas, elas preservam valores éticos, morais, que são bons por causa da graça comum de Deus e porque nós ainda retemos a imagem e semelhança de Deus. Mas isso, no mínimo, nos deveria levar a refletir e filtrar o que é que há na cultura antes de pensar ou antes de dar o passo de trazer para o culto só porque é da cultura em que nós estamos inseridos. Muitos aspectos culturais são distorções da revelação natural de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, 18 a 31, o apóstolo Paulo diz que a glória de Deus, os seus atributos são visíveis nas coisas criadas, mas os povos perverteram essa revelação de Deus e, em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura. Então, a expressão da cultura, ela pode ter origem nessa distorção da percepção da revelação de Deus. Por isso, costumes e hábitos de um povo não podem ser tomados como critérios e referenciais daquele culto que Deus revelou e que lhe é agradável. Deixa eu dar um exemplo bastante controvertido e que levantou alguma discussão na aprovação do relatório final. Só porque em alguns povos eles expressam sentimentos através da dança, isso quer dizer que dança é elemento do culto? A resposta, à luz de que nós acabamos de dizer, é não. O fato de que dançar como expressão de alegria, contentamento ou qualquer outra coisa faz parte de uma cultura, não quer dizer então que aquilo vai legitimar a introdução da dança no culto, porque aquela cultura faz isso. Outras culturas não fazem isso.
Então, não pode ser visto como elemento de culto, só porque é cultural. Só porque é cultural. Outro exemplo. Em algumas culturas, pão e vinho não representam alimentação, mas rapadura e caldo de cana, sim. Podemos trocar os elementos da ceia, que é pão e vinho, só porque numa determinada cultura, pão e vinho não representam sustância nem alimentação. Podemos celebrar a ceia com rapadura e caldo de cana? Então, até que ponto nós vamos deixar a cultura influenciar aquilo que a Bíblia nos revela sobre culto? Precisamos, então, ter cautela. Tipo assim, ritmo musical. Outra questão que dá a maior quebradeira dá a maior confusão, né? É a questão de ritmo musical. Então o pessoal reclama, não, porque a gente canta nas igrejas, queremos um negócio mais popular, porque a gente canta esses hinos que vieram dos Estados Unidos. Ué, e samba veio da onde? Não veio do Brasil, né? Com certeza não. E rock? O pessoal que geralmente quer isso, eles vão um negócio mais popular, rock and roll na igreja. Ué, mas o rock veio da onde? Blues, jazz, acho que talvez seja um ou outro estilo musical próprio do Brasil, e mesmo assim ele não é muito, ninguém gosta muito, né? Para poder trazer para dentro da igreja. Então é muito relativo. As culturas hoje, elas estão mescladas, a internacionalização, a globalização. É muito difícil ter um povo, a não ser que seja um povo bastante desconectado do mundo, que não seja influenciado por essa mentalidade global. A música hoje é global. É universal. Mas às vezes o pessoal fica insistindo nisso, né? Essa brasilianização. Nós temos que... Então vamos cantar chachado na igreja, que é lá bem nordestino mesmo, né? Vamos pro chachado. Ou coisa parecida. Até que tem umas músicas bonitas com baião, né? Tem umas músicas bonitas que... Mas a pergunta é, todo tipo de música serve para o culto? Porque tem gente que diz que sim, né? Pessoal, eu não entendo muito de música, eu sou um apreciador, mas eu sei o suficiente de música para saber que determinados estilos, eles são próprios com determinados estados espirituais, emocionais e mentais que a gente se encontra. Eu sei que quando eu escuto rock, ele tem um determinado efeito, e quando eu escuto bar, é outro efeito. Então tem diferenças, todo mundo sabe disso. Quando você vai para um consultório médico, está lá esperando, é um consultório de classe, né? Que você está esperando a hora de ser atendido, a música que vai estar tocando certamente não é Metallica e nem Black Sabbath, né? Que vai deixar você nervoso lá e você vai ficar olhando o relógio, né? Vamos tocar uma musiquinha para deixar você tranquilo, para você esperar, demora, sem nenhum problema. Todo mundo sabe que nem todo tipo de música se serve a qualquer coisa. Então, por que essa insistência do pessoal em nome da cultura, né, de querer empurrar no culto, só por causa do nome da cultura, estilos musicais que não tem nada a ver, não expressa absolutamente nenhum daqueles sentimentos religiosos que caracterizam o culto? Então, nós precisamos ter cuidado para não deixar a cultura determinar ou influenciar negativamente aquela forma de culto que Deus nos deixou, embora lembremos que nós somos brasileiros. Tá? Tem circunstâncias do culto que certamente se adaptam ao fato de que nós somos brasileiros. Bom, gente, isso aqui foi apenas a guisa de introdução, daí vocês sabem o tamanho da pastoral, né? Vamos entrar no culto propriamente dito. E eu vou começar aqui falando sobre o princípio regulador do culto. É o próximo item aqui da nossa pastoral. Esse princípio regulador do culto, o nome já está dizendo, ele significa que o culto é regulado, ele é orientado, normatizado por um princípio. E o princípio é esse, sola scriptura. Em outras palavras, nós só podemos cultuar a Deus de acordo com aquilo que Deus disse que deveria ser cultuado. As normas e orientações para o culto estão na palavra de Deus. Deus não deixou a nossa discrição, arbítrio e vontade elaborar formas de culto para Ele, mas Ele disse de que maneira Ele quer ser adorado. Esse é o tipo de coisa onde a gente não pode inventar muito.
mas a gente tem que procurar na Bíblia o que é que Deus já revelou, para que nós o adoremos do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente imagina. Então você não é livre para introduzir no culto formas de adoração que não estejam prescritas na Bíblia. Isso é chamado o princípio regulador do culto, ou seja, a Bíblia. Ela é o princípio que vai nortear o culto a Deus. O que não puder ser provado na Bíblia não deve ser admitido no culto. Isso deu uma confusão na Reforma Protestante. Foi uma das primeiras brigas lá entre os protestantes. Todos eles estavam de acordo que o culto católico estava errado. Mas aí chegou num ponto da discussão que tinha a ver com as vestimentas dos pregadores. E uma ala achava que, coisa assim do tipo, o pastor ele tem que usar uma toga, ele tem que ter uma veste especial diferente do povo, sim ou não? E começou uma briga entre o que mais tarde vieram a ser o pessoal mais puritano e o pessoal da igreja episcopal na época. O pessoal da igreja episcopal dizia, pode, porque a Bíblia não proíbe. E os puritanos disseram, não pode porque a Bíblia não manda. É a pergunta, vela no culto. Eu posso ter aqui uma mesa durante o culto com 8 velas acesas ou 7 velas acesas? Pode sim ou não? Os episcopais, na época, eles diriam assim, pode. Onde é que está proibindo na Bíblia ter vela no culto? Mas os puritanos responderam, não pode não. Onde é que Deus está mandando para ter vela no culto? Então, adivinhe de que lado nós ficamos? Nós ficamos do lado dos puritanos, não é? A nossa confissão de fé, ela foi escrita pelos puritanos. Então, a nossa regra é o seguinte, se a Bíblia não manda, não pode. A regra do outro lado é o seguinte, se não está proibido, pode tudo. É proibido? Não, então pode. Isso dá uma diferença muito grande, não dá? Porque a Bíblia não fala de tantos detalhes a respeito do culto. Então, em nome disso, você vai introduzindo, não está proibido. Aí você vai colocando. Daqui a pouco você tem um culto muito diferente daquele prescrito na Bíblia. Então, o espírito da reforma protestante, o espírito presbiteriano é perguntar o seguinte, isso está na Bíblia? Esse culto está prescrito na Bíblia? Isso que nós fazemos no culto pode ser provado pela Bíblia? Se não pode, então não deveria estar. É essa a linha. Eu sei que vocês que se tornaram presbiterianos mais recentemente talvez não foram avisados disso, mas desculpa. Não foi propaganda enganosa não, mas é esse o espírito presbiteriano. O culto tem que ser de acordo com a Bíblia. Não estando na Bíblia, a gente não vai admitir. Nós não queremos admitir, pelo menos deveria ser assim. É uma pena que nem todos os pastores, não é isso, reverendo? Nem todos os pastores aí pelo Brasil afora, eles vão seguir essa linha. Mas é o que está na nossa confissão de fé, é o que é aprovado pela nossa igreja. Eu vou ler para vocês o que diz a confissão de fé. Ela diz assim, a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que Ele é bom, faz o bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, e nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Repetindo, o modo aceitável de adorar a Deus é limitado pela sua vontade revelada. Ele não deve ser adorado segundo imaginação humana, sob qualquer representação visível ou qualquer outro modo que não seja prescrito nas Escrituras Sagradas. Por que a nossa confissão de fé toma essa posição? Ela começa, quer dizer, um dos argumentos dos puritanos, quando eles estavam tratando da questão de culto, é o seguinte, dos 10 mandamentos que Deus nos deu, os 4 primeiros têm a ver com culto. O primeiro mandamento diz que nós temos que cultuar somente a Deus, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz de que forma nós devemos cultuá-lo. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. O terceiro mandamento diz
que nós temos que adorá-lo de coração. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento diz que nós temos um dia particular em que nós devemos adorá-lo. Então, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o culto a Deus. Será que isso é importante para Deus ou não? A maneira de adorá-lo. Por isso, essa ênfase na maneira de cultuá-lo. Em linhas gerais, o princípio regulador nos ensina que o culto que é aceitável a Deus é aquele que é oferecido de acordo com a sua vontade revelada nas Escrituras, e que Deus não tem prazer em um culto onde estão invenções humanas, por mais antigas, atraentes, bem intencionadas, contemporâneas e razoáveis que elas possam parecer. Gente, vamos fazer o seguinte: o pessoal gosta de que hoje? UFC. Gosta de briga. Então vamos fazer o seguinte: vamos trazer um tablado de UFC e vamos botar na igreja, botar 2 cabras crentes para brigar lá, atrai os jovens todinhos, aí a gente faz um culto depois, e faz um culto ali, que tal? Né? Então, a Bíblia proíbe? Não. Mas ela manda? Não. O culto a Deus é outra coisa. Uma igreja que atrai as pessoas com base em atrações desse tipo, ela vai ter que se reinventar todo fim de semana, porque o tipo de gente que vai para a igreja assim está atrás de novidade. Você vai ter que ser muito criativo, vai ter que estar inventando coisa, porque uma hora esse pessoal se cansa e sempre está querendo mais. Agora, se o culto, ele de fato é um lugar onde as pessoas vêm adorar a Deus, buscar a Deus, se humilhar diante dele, ouvir a sua voz, aprender de Deus, confessar os seus pecados, crescer na Escritura, corrigir a sua vida, nós vamos passar o resto da nossa vida fazendo isso e ainda vamos achar bom. Porque o que nos traz aqui é a razão correta, Deus, e não meu entretenimento, e não o meu lazer, e não simplesmente socializar. Isso tem lugar na comunidade, como eu falei, mas a parte do que nós entendemos como culto. Deixa eu correr aqui para o fim, fazer a distinção entre elementos de culto e circunstâncias de culto. O que são os elementos de culto? Os elementos de culto são aquelas atividades que a Bíblia determinou que fizessem parte do culto público, atividades nas quais o povo de Deus se engaja para lhe prestar o serviço religioso, adorá-lo, lhe render graças e louvor, fazer conhecidas suas petições, se edificar e anunciar o Evangelho ao mundo. Quando a gente vai determinar o que é que na Bíblia constitui-se parte do culto público, nós devemos procurar a essência do culto no Antigo e no Novo Testamentos. Lembrando que Deus tem um povo só, sempre teve um povo só, e que o culto sempre foi basicamente o mesmo. No Antigo Testamento, ele era simbólico, ele constava de elementos que tinham uma natureza profética, que eram sombras das realidades vindouras, e que no Novo Testamento eles foram abolidos. Por exemplo, fazia parte do culto do Antigo Testamento o sacrifício de animais. Esses sacrifícios, eles eram tipológicos e apontavam para o sacrifício de Cristo. Uma vez realizado o sacrifício de Cristo, nós não sacrificamos mais animais aqui. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Nela estavam as 2 tábuas da lei, e sobre ela 2 querubins de ouro batido, com as asas tocando uma na outra, um de frente para o outro, e era ali que a glória de Deus se manifestava. Era símbolo da igreja e da plenitude do Espírito Santo e da presença de Deus no meio do seu povo pelo Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo já veio e Deus não tem mais local único de adoração, nós não precisamos mais da Arca da Aliança, muito menos trazê-la para dentro do culto carregada pelos diáconos. Tínhamos uma ordem no Antigo Testamento, um grupo inteiro de pessoas chamado de levitas e sacerdotes, que se dedicavam ao serviço divino. Eles esfolavam os animais, catavam o sangue, limpavam as vísceras,
cuidavam da mobília do templo, era isso que os levitas faziam. E quando eles tinham tempo, eles compunham e tocavam. Então nós não temos mais levitas hoje, porque nós não temos mais templo. Eu sei que tem gente que gosta de pensar que é levita, né? Especialmente as bandas. Eu sou levita, tenho o ministério de levita. Só se for de levitar, porque levita do Antigo Testamento, aquilo acabou com o templo, tinha a ver com a ordem de culto antiga. Se você quer ser levita, você vai cuidar da igreja, limpar os bancos, abrir as portas da igreja, botar bebo para fora, chupeta em boca de menino chorão, é isso que você vai fazer. Em outras palavras, você tem que se tornar zelador da igreja ou diácono, se você quer ser levita. Tá? Porque não tem mais essa profissão hoje em dia. Tinha a ver com o culto do Antigo Testamento. Então nós precisamos de cuidar. Hoje, todo crente é sacerdote. Não é isso que Pedro diz lá na sua primeira carta? Vós sois sacerdócio santo. Nós todos agora podemos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis a Ele, que são lábios que professam o seu nome, entregar nós mesmos a Deus. Romanos capítulo 12, irmãos, eu rogo que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós todos somos sacerdotes nesse sentido, porque ministramos a Deus sacrifícios de louvor e a entrega de nós mesmos a Ele na mediação de Jesus Cristo. Pastor não é sacerdote. Pastor não é mediador entre a igreja e Deus. A oração do pastor não é melhor do que a sua. O pastor não está numa classe acima de vocês espiritual. Ele é simplesmente um irmão que recebeu o dom de ensino, de pastorear e liderar a igreja. E eu estou me referindo aos presbíteros também. São irmãos da comunidade que têm dons de liderança, de organização, de pregação e de ensino. Não são mediadores entre Deus e homem, não são mais santos e não são mais especiais do que vocês. Porque isso era no Antigo Testamento. Tá? Então para de chegar para o pastor e dizer assim: pastor, eu quero que você ore por mim, porque eu sei que Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a minha oração e não vai ouvir a sua, irmão? Por que não vai ouvir a sua? Então o irmão está em pecado. Vamos marcar um gabinete aqui para a gente conversar sobre sua vida. Por que Deus vai receber a minha oração e não vai receber a sua? É claro que eu vou orar por você, sem dúvida nenhuma, pode pedir orações. Mas nunca pensando misticamente que a oração do presbítero e do pastor é superior. Quem era mediador entre Deus e os homens do Antigo Testamento eram os sacerdotes, não tem mais isso. Eles eram símbolos de Cristo e do nosso único e verdadeiro mediador, o sumo sacerdote eterno. Então, resumindo, quando a gente procura encontrar na Bíblia aquilo que constituía o culto no Antigo Testamento e no Novo, nós encontramos os seguintes elementos. Primeiro, orações. As orações fazem parte do culto. Segundo, leitura da palavra de Deus. Terceiro, pregação e ensino dessa mesma palavra. Quarto, cantar louvores a Deus, salmos, hinos, cânticos espirituais ou sagrados. Celebração da ceia, quando houver, ministração do batismo, quando houver, juramentos religiosos, tipo, quando vamos consagrar presbíteros, pastores, ou até casamento, quando tem os votos que são feitos diante de Deus, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais e o recolhimento de ofertas. Vocês notaram que está faltando uma coisa aqui, não é? O que é que está faltando nessa lista? A bênção. Por quê? Porque não é elemento de culto, é uma tradição. Ela nem está na confissão de fé e nem no manual de liturgia da IPB e nem na Bíblia, que dar a bênção no final do culto faz parte dos elementos. Mas eu vou dizer porque aqui tem discussão hoje na igreja sobre isso. Porque aqui se inclui. Os apóstolos não podiam estar nas igrejas, porque eram poucos e as igrejas eram muitas. Então eles escreviam cartas. E essas cartas eram para ser lidas durante o culto. Quando você vê várias orientações de Paulo dizendo: irmãos, quando vocês se reunirem, está se referindo ao culto público, o que eu escrevi para vocês tem que ser lido. Então a carta lida no culto, ela era substituta da presença do apóstolo. E em todas as cartas, no final, eles escreviam uma bênção.
especialmente segundo Coríntios 13:13, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Donde se deduz que o culto geralmente terminava com essa bênção. Como a evidência não é clara, existe divisão entre os teólogos reformados se deveria incluir como elemento de culto ou não. Então, enquanto eles continuam discutindo, a gente vai seguindo o costume, e que pode ter ou pode não ter. O que faz um culto não é a bênção no final, porque tem gente que diz assim, se não terminar com bênção, não terminou. Gente, não é elemento essencial, vamos dizer assim, não está claro que faz parte do culto, podendo estar então ou não. Mas no geral são estes elementos aqui, é isso que constitui o culto a Deus. Deus não se agrada de cultos onde haja elementos estranhos. Em Levítico capítulo 10, versos 1 a 2, nós lemos de como ele castigou 2 sacerdotes porque trouxeram fogo estranho. Ainda que sob pretexto de boa intenção, você vê que Paulo estava lidando com a igreja de Corinto sobre a questão do falar em línguas, e ele não aceitava que o falar em línguas fosse feito de qualquer maneira, como estava sendo feito na igreja. E ele diz para a igreja, se for falar em línguas, tem que ser 2 pessoas falando, no máximo 3, em sequência, e tenha quem interprete, senão não pode. Ou seja, a gente não pode fazer o que quer no culto, sob pretexto de que o Espírito Santo veio sobre mim, o Espírito Santo me encheu, eu perdi o controle, entrei em êxtase. Em nome disso, tem gente dando pirueta. Já viram o pastor peão na internet? Procura no YouTube, pastor peão. E quando o Espírito Santo vem sobre ele, ele começa a rodopiar assim. Tem o pastor metralhadora também, tá? O Espírito Santo vem em cima dele, ele começa a dar tiro para tudo quanto é lado, pá. Tudo em nome do Espírito Santo. A ideia é que se o Espírito Santo veio, pode tudo. E o texto mais mal usado para isso é 2 Coríntios capítulo 3, onde diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Só que se você der uma olhadinha no contexto, o que Paulo está dizendo é o seguinte: os judeus leem o Antigo Testamento com véu, eles não entendem o sentido do Antigo Testamento. Mas quando alguém se converte a Cristo, o véu é tirado e agora eles podem ler o Antigo Testamento e ver a Cristo, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade para ler a Bíblia sem o véu não tem nada a ver com culto, aquela passagem, nada a ver com culto. Então não vem dizendo assim, onde tem o Espírito do Senhor tem liberdade, e agora você pode urrar, plantar bananeira, rodopiar, imitar bicho. Essa passagem não está falando de culto, gente. Por favor, lê a Bíblia direitinho, faça o dever de casa. Texto fora de contexto é pretexto. Lê o texto, certo? Então estes são os elementos de culto. E eu termino falando sobre circunstâncias. O que são circunstâncias de culto? As circunstâncias de culto são determinadas atividades ou atitudes que foram deixadas a critério da igreja e dos conselhos e seus pastores para que o culto possa acontecer. Deixa eu dar um exemplo. Oração é elemento de culto. Todo culto tem que ter oração. Mas se a gente ora em pé, sentado, de joelhos, a Bíblia não diz. Então é uma circunstância. Quem está dirigindo o culto, ele é livre para sob a orientação do Espírito Santo, e dizer, meus irmãos, vamos orar de joelhos agora, vamos ficar em pé, ou vamos sentado mesmo. Está entendendo? Por exemplo, louvor a Deus é elemento de culto. Tem que ter no culto o louvor e cantar a Deus. Mas se é com banda, se é com coral, se é com orquestra, se é a capela, isso é circunstância. Pode ter ou pode não ter. Estão entendendo a diferença? Pregação. Tem que ter o ensino da palavra de Deus. Se é no púlpito, se é com microfone, paletó e gravata,
se eu estou falando no meio da igreja, atrás da igreja, se eu falo 1 hora, 2 horas ou 30 minutos, é circunstância. O que tem que ter é a palavra de Deus, pregada e ensinada. Então, enquanto que os elementos nós não podemos mexer, as circunstâncias elas são mexíveis, se é que existe esse adjetivo aí, tá certo? Elas são mexíveis e elas ficam então a critério da igreja. Olha o que é que diz a confissão de fé da nossa igreja. Há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, que têm que ser ordenadas pela luz da natureza, pela prudência cristã e as regras gerais da palavra que devem ser observadas. E aqui a nossa pastoral menciona a arrumação do salão, se o púlpito, por exemplo, vai ficar aqui, vai ficar de lado, vai ficar acolá, se vai ter púlpito. Isso está relacionado com o ambiente de culto, mobiliário, disposição, iluminação, decoração, amplificação do som, uso de mídia, se eu vou usar PowerPoint ou não, determinação dos horários de culto, se o culto começa às 9, 5 da manhã, 3 da tarde, não é uma questão de elemento de culto, isso a igreja pode decidir quando é que ela quer fazer. Acompanhamento de cântico congregacional, etc. O que diferencia as circunstâncias de culto dos elementos é que os elementos são parte essencial do culto e foram prescritos por Deus e não podem ser mudados e não podem ser acrescentados. As circunstâncias, por sua vez, ela diz respeito aos passos envolvidos na realização do culto. E é aqui que entra a questão da aculturação ou contextualização. Eu creio que eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa ainda. Se eu começar isso aqui, não vou parar. Por exemplo, mudanças históricas. Vocês já sabiam das mudanças que houve na IPB antes? Vamos falar de algumas aqui. Sabia que o pastor já usou peruca? Eu até que estou precisando daqui a pouco. Muito bem, gente. Próximo domingo a gente continua daqui. Irmãos, por favor, clique no sininho e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos para a segunda parte do estudo. Queridos, então, deixe-me começar lembrando para quem não estava aqui, o que é que nós já vimos na aula passada. Nós começamos a fazer uma exposição desses assuntos relacionados com culto a partir da pastoral de liturgia que foi aprovada pelo Supremo Concílio da nossa igreja em 2010. Para quem não é familiarizado com o sistema presbiteriano, funciona da seguinte maneira. As igrejas, elas estão debaixo da autoridade do presbitério. O presbitério é composto de igrejas locais de uma região da cidade. Esses presbitérios, por sua vez, de uma região, eles estão debaixo da autoridade de um sínodo. E os sínodos, então, estão debaixo da autoridade do Supremo Concílio. O Supremo Concílio se reúne a cada 4 anos para decidir matérias que têm a ver com a doutrina, a vida e a prática da igreja. Então, quando o Supremo Concílio toma uma decisão, ela é passada via sínodo e presbitério para as igrejas. E as igrejas as igrejas acatam e recebem essas decisões do Supremo Concílio e implementam como norma. Se alguma igreja ou se algum membro da igreja discorda da decisão, ele tem que fazer o caminho inverso. Ele tem que preparar um documento, entregar na igreja, que vai mandar para o presbitério, que vai mandar para o sínodo, vai para o Supremo Concílio, dizendo, eu não concordo. Mas enquanto o Supremo Concílio não revoga, então é lei para a igreja. É diferente, por exemplo, no sistema batista, em que as igrejas locais elas têm mais autonomia para seguir nesse caminho ou naquele outro caminho. Mas nas igrejas presbiterianas nós temos um sistema que nós chamamos de democracia representativa e conciliar. Nós estamos debaixo da autoridade desses concílios. Então, em 2010, o Supremo Concílio baixou uma norma, baixou várias orientações referentes ao culto, num documento chamado Pastoral sobre Liturgia da IPB. E esse documento está em vigor desde 2010 e ele serve de orientação para nós, de norma para nós, sobre como nós devemos nos conduzir no culto público, o culto que nós prestamos ao nosso Deus.
E nós começamos, então, eu usei esse documento como base para falar sobre esse assunto. E no domingo passado, nós vimos os seguintes temas que são tratados na pastoral. Primeiro, que tem uma distinção entre minha vida como culto e o culto público a Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, mas nem tudo que eu faço pode ser feito no culto público. O que é o culto público? É o ajuntamento do povo de Deus que foi convocado para esse fim, sob a liderança de pessoas designadas para isso, em que nós nos engajamos no que chamamos de elementos de culto. Aquelas atividades espirituais que adoram a Deus, glorificam a Deus, exaltam o seu nome e trazem edificação. Então é importante, isso aqui é super importante, manter essa distinção. O culto público, como esse que nós estamos tendo aqui, ele não é a mesma coisa da minha vida, que também é um culto a Deus. Eu até usei uma expressão, eu posso plantar bananeira para a glória de Deus, na minha vida particular. Se eu quiser aprender a plantar bananeira, eu não sei plantar, alguém deve saber aí. Então plantar bananeira e dizer, ó Deus, como eu sou bom nisso aí. Você pode fazer isso para a glória de Deus. Mas no culto, isso não é parte do culto público, plantar bananeira. Não é uma atividade que traz engajamento espiritual, não cabe. Então nem tudo que você faz na sua vida cabe no culto. São duas coisas diferentes, a gente precisa manter isso aí em mente, porque as pessoas dizem assim, se for para a glória de Deus, cabe tudo no culto, né? Não. O culto público é uma atividade distinta, ela é regida por determinadas normas e nós devemos então procurar entender. Vimos isso aí. Falamos também do templo, que embora as pessoas se refiram a esse lugar aqui como templo e às vezes elas imaginam o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, nós lembramos que não tem nada a ver. Nós cristãos não tem mais templos como os judeus tinham o templo de Salomão. Os templos são apenas locais de adoração que os cristãos constroem para ali poder melhor servir a Deus, mas não é um lugar mais santo do que a praça de um shopping, ou a beira de uma praia, ou uma reunião feita numa granja, ou num acampamento. Se o povo de Deus está lá para adorar a Deus, ali é o templo de Deus. Tá? Então, esse aqui não é um lugar mais santo do que outro. A gente precisa lembrar disso aí. Também o Supremo Concílio lembra que a igreja é uma comunidade social e que tem atividades que a gente faz na igreja que são pertinentes. Por exemplo, a igreja pode promover uma noite de cultura num dia aí da semana, não sei, e ver os talentos da igreja, cantar músicas, dança. Eu me lembro quando era menino, brincava de macaco na roda, né? Acampamento de mocidade, mas faz muitos anos isso aí, né? Faz muitos anos. Então, a igreja reconhece que, o Supremo Concílio reconhece que tem atividades de lazer e entretenimento. A igreja pode criar um grupo, ou pode promover um curso de treinamento para quem quer ser vendedor, dar um curso de inglês para ajudar as pessoas a melhor. Enfim, a igreja é uma comunidade. Ela pode fazer um monte de atividades sociais, mas isso não quer dizer que essas atividades sociais cabem no culto. Nós temos que fazer essa distinção, porque às vezes o pessoal mistura, não é? Então, tem atividades que são próprias da igreja enquanto comunidade, mas que elas não pertencem a um culto público determinado por Deus. Vocês têm que fazer essa diferença também. Fizemos também uma observação sobre culto e cultura. As culturas são diferentes, mas a cultura não determina o culto. Só porque numa determinada cultura é normal as pessoas quando se sentem felizes, elas darem um salto triplo mortal para trás. Isso não quer dizer que então, porque isso é normal naquela cultura, no culto isso vai ser inserido. A pergunta é se esse tipo de coisa é o tipo de coisa que vai trazer glória a Deus, ou de fato edificação, faz parte do culto. Essa aqui é a grande questão. Nós fizemos essa distinção entre cultura e culto. E quando chegamos no culto público, nós falamos a respeito do princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto é muito simples. Nós queremos seguir o que a Bíblia diz sobre o culto. Se nós não conseguirmos provar que um determinado elemento do culto, ele não faz parte do culto, então nós não vamos fazer isso.
E aqui eu falei da diferença que deveria ser entre os presbiterianos e eu citei o fato histórico da Reforma Protestante, que teve discussões a respeito do uso de velas. O uso de velas não é diferente na época da Reforma, era diferente, por exemplo, da decoração, do uso de flores, porque tinha uma conotação religiosa. Eles acendiam vela como símbolo de um elemento religioso místico que havia no culto. Os reformadores queriam tirar isso aí, mas aí um grupo disse assim: mas onde é que a Bíblia proíbe usar vela no culto? E os reformadores responderam dizendo: mas onde é que a Bíblia manda usar como parte do culto? Vela. Então, se a Bíblia não manda, nós não vamos usar. Tá? Então, o que tem que ter a base bíblica para a gente inserir algum elemento espiritual no culto. Não é? A gente não pode adorar a Deus do jeito que a gente acha, ficar criando elementos de culto ou partes do culto. Tem que ser aquilo que a Escritura diz. Então, esse é o espírito presbiteriano reformado. O culto, ele tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Mas aí, é claro, tem coisas no culto que a Bíblia não fala. Por exemplo, a decoração. Uso de instrumentos, pode usar bateria ou não, piano ou não, regência ou não, pastor vem de paletó, pastor vem de toga, pastor vem de camisa, sem camisa não pode. Então, não é? Isso seria horrível também, sinceramente. Seria horroroso isso aí, ninguém ia prestar atenção no culto. Imagina eu e Bea. Não, vamos parar por aqui. Gente, então, essas coisas que são chamadas de circunstâncias do culto, elas ficam a critério do bom senso da igreja. Por exemplo, que hora começa o culto? A Bíblia não disse. Então, a igreja vai usar o bom senso. Fazer um culto às 5 horas da manhã no domingo é falta de senso, né? Se fizer às 11 também, porque meio-dia todo mundo quer estar almoçando. Então, é claro que o bom senso dita que no domingo de manhã, uma hora boa para o culto é aí alguma coisa entre 8h30 e 9h30 para começar. E, geralmente 9 horas é o horário adotado, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz nem quantos cultos tem que ter no domingo. Tem igrejas que adotam 2 cultos, como é o caso das igrejas presbiterianas do Brasil, e tem igrejas que só tem um culto, como é o caso da igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Geralmente tem o culto pela manhã, com o estudo bíblico, e no final da tarde, assim, eles têm classe de catecúmenos. Pronto, é um culto só por domingo. Eu fui pastor durante 10 anos, 7 anos da Igreja Evangélica Suíça de São Paulo, e ele tinha um culto só de manhã. Nada, não tinha mais nada durante a noite. Mas aí isso mudou porque depois de mim veio o pastor presbiteriano e agora ela já tem 2 cultos, né? Então é um outro sistema. Mas a Bíblia não diz quantos cultos no domingo. É uma decisão da igreja. Quantos cultos ela vai oferecer e vai convocar os membros da igreja. Então são chamadas circunstâncias de culto que a gente então fica livre usando os princípios gerais da Bíblia e o bom senso para estabelecer para que o culto a Deus seja agradável e proveitoso. Então, foi isso que a gente viu no domingo passado. Deixa eu correr aqui, porque a aula de hoje é maior, tem mais material do que a do domingo passado, não sei nem se vai terminar. Um outro assunto que se tratou na pastoral foi algumas atividades no culto que começaram a causar polêmica dentro da nossa igreja, ou foram alvo de controvérsia em anos recentes. Grupos dentro da Igreja Presbiteriana enviaram documentos ao Supremo Concílio questionando a participação de corais no culto, já que não via base para isso, uso de instrumentos musicais, cantarinos e cânticos, quando devia cantar só salmos, e mulheres cristãs no culto público. Segundo esse grupo, elas não podem nem ler a Bíblia e nem orar no culto. Então, o máximo que a mulher poderia fazer é a oração silenciosa, né, durante o culto. Então, tem um grupo pequeno na nossa igreja, mas muito influente, que mandou documentos ao Supremo Concílio querendo... O que eles queriam é que a mulher não participasse do culto, porque participar do culto estaria liderando, que não tivesse coral, que cantasse salmos a capela, sem instrumentos musical, e... basicamente isso aí. O Supremo Concílio discutiu o assunto e resolveu que a proibir essas coisas não tem amparo na Bíblia e nem nos símbolos de fé da igreja. E que, portanto, cântico coral, acompanhamento instrumental,
os hinos e os cânticos, bem como a participação das mulheres nas orações e leitura da palavra, pode fazer parte, sim, da liturgia presbiteriana. Então, já tem uma posição da igreja com relação a essa questão. Eu sei que vai ter gente sempre questionando, mas a posição da igreja presbiteriana é essa: coral, instrumentos musicais, bandas, grupos de música, o envolvimento das mulheres no culto público, isso tudo sim faz parte da liturgia que nós entendemos, é a liturgia da palavra de Deus. Outra questão que foi... Vocês vão anotando aí as perguntas, tá, gente? Porque no final nós vamos dar oportunidade aí para vocês fazerem a pergunta, por escrito e oralmente. Nós também, algumas pessoas levantam a questão de que o culto mudou durante os anos e que a igreja precisa estar sensível a isso e que o culto tem que mudar porque os tempos mudaram. É verdade, ao longo da história das igrejas presbiterianas e reformadas, determinadas mudanças foram feitas e algumas delas levaram tempo para serem implementadas e não foi sem briga. Por exemplo, instrumentos, o piano, quando o piano foi incluído a primeira vez no culto, gente, deu briga. Deu briga. Depois, o violão, isso aí já foi na minha época, tocar violão no culto, isso era mundano. E quando veio bateria e guitarra, pronto. Aí alguns de vocês acompanharam a confusão que foi isso dentro dos cultos, né? O cântico coral nem sempre foi aceito. Foi confusão também para ter coral na igreja, em algumas delas. E orquestra? Também deu confusão. Vocês sabiam que durante um tempo o pastor presbiteriano usava peruca, reformado? Dá uma olhada quem gosta de John Owen, por exemplo, aqueles Cotton Mather, aqueles puritanos, dá uma olhada nas gravuras que tem nos livros deles, assim, aquelas perucas brancas, assim, com aquela toga. Então imagina, como é que um pastor subir no púlpito sem aquela peruca branca e a toga preta, era mundanismo, Eu seria um verdadeiro mundano nesses termos. Então, houve mudanças? Claro que houve. Mulher, antigamente, quando vinha para o culto, ela vinha de saia, Hoje, ela vem de calça comprida e algumas vêm de praque-saia, mas os diáconos vão impedir a entrada da praque-saia em breve aí. Bom... Em algumas igrejas, ainda hoje na Europa, tem véu. A mulher usa véu. Em algumas igrejas reformadas, a mulher ainda quer usar o véu. Então, houve mudanças. Agora, vocês percebem que todas essas mudanças, elas têm a ver com as circunstâncias. Não se alterou os elementos do culto. Os elementos do culto, eles continuam os mesmos: oração, pregação da palavra, leitura da Bíblia, cântico congregacional, recolhimento de ofertas, celebração do batismo e da Santa Ceia e votos solenes. Pronto. Os elementos são esses, nós não podemos introduzir ou aumentar, acrescentar esses elementos a estes aí. As circunstâncias, elas podem ser debatidas, elas podem ser mudadas, elas devem ser adaptadas às novas situações. Princípios do culto aceitável a Deus. Eu fiz parte da comissão que elaborou esse documento e eu me lembro que, numa certa altura, nós dissemos o seguinte: se a gente reduzir o culto só a regras, então vai ficar uma coisa muito mecânica. O pessoal vai pensar que vir para a igreja e fazer o culto dentro das regras, então ele está, na verdade, cultuando a Deus. Mas o culto vai além disso, porque ele exige uma atitude. Tem que ter uma atitude correta. Você pode estar fazendo o culto certinho a Deus, mas se você não tiver a atitude correta, ele também não vai ser aceitável a Deus. Então é preciso ressaltar que o culto que Deus aceita, além da observância dos princípios e das normas, como estas que nós estamos estudando, ele inclui determinadas atitudes e características preceituadas na Bíblia que não devem ser negligenciadas. Por exemplo, quando Jesus disse: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então eu creio que essas duas coisas estão aí. Quando ele diz que Deus quer ser adorado em verdade, está incluso aí não somente uma atitude de verdade, de sinceridade, uma fé singela, uma fé autêntica, mas também que segue os princípios
bíblicos com relação ao culto a Deus. Quando ele diz que ele quer ser adorado em espírito, quer dizer que ele não quer ser adorado segundo imagens, representações mentais ou físicas de quem ele é, mas também quer dizer que é alguma coisa que parte de dentro do nosso coração, alguma coisa que é interna, é uma adoração que parte do meu espírito e não somente atos externos de adoração que na Bíblia são chamados de hipocrisia, quando feitos para agradar os homens, mas não são feitos para, de fato, agradar a Deus. Então, esse versículo de João 4, 23 a 24, essa passagem, ela nos fala a respeito disso aí. Além dessa adoração em espírito e em verdade, as Escrituras destacam que nós temos que adorar a Deus com sinceridade de coração, com humildade, com coração quebrantado, com uma santa alegria e gozo por estar na presença de Deus, vir ao culto para buscar edificação, instrução e reconhecer que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, Ele é o centro do culto. Também a solenidade diante de Deus caracteriza o culto público, mas ela não é oposta à alegria e à exultação. A gente sempre tem que buscar essa combinação entre alegria e gozo, exultação por estar na presença de Deus, mas tudo isso temperado com a solenidade e o temor que Deus merece, porque Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. Alguns dizem, não, mas Ele é meu Pai. Sim, mas teu Pai é o Criador do mundo, não é? Tem que lembrar disso, Ele é o Deus supremo. O fato que Ele é o seu Pai não quer dizer para você, não quer dizer que você vai tratar Deus como você trata um ser humano, né? Deus é Deus, mesmo que Ele seja seu Pai. Então, é alegria e solenidade, temor a Ele. É o culto de qualidade que Deus deseja. Mas a Bíblia também fala do culto que Deus não aceita. Presta atenção aqui, olha. Primeiro, Deus não aceita culto marcado por acréscimos e invenções humanos. Jesus, numa certa ocasião, em Mateus 15, ele criticou os fariseus porque eles estavam inserindo no culto coisas que Deus nunca havia determinado. E ele disse assim: hipócritas, em vão vocês me adoram segundo preceitos humanos. E ele cita uma passagem em Isaías, em que o profeta, de fato, condena esse tipo de atitude. Isaías capítulo 1, condena esse tipo de atitude. Deus não quer ser adorado de formas que Ele não determinou. Também o culto que Deus não aceita é aquele onde há inimizade no coração dos adoradores. Jesus disse uma vez, se você chegar diante do altar, ele está falando ainda em termos do Antigo Testamento, vamos transpor para o Novo. Se você chega diante do altar trazendo a sua oferta, trazer oferta ao altar fazia parte do culto do Antigo Testamento. E lá você lembra que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta diante do altar, vai primeiro se reconciliar com seu irmão e depois você traz a oferta. Ou seja, Jesus Cristo disse, eu transpondo para os nossos dias, você vem ao culto, você vem cultuar a Deus. Antes de você abrir sua boca para cantar, antes de você abrir seu coração para ouvir a palavra, antes de você se engajar em qualquer um dos elementos do culto, se você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, se você lembrar que você está inimigo, que você não fala, que tem uma rixa, que a coisa não está boa, é preferível você levantar, sair, se o irmão não estiver aqui, não é? Ir lá na casa do irmão, se reconcilia com ele e volta para prestar culto a Deus, porque Deus vai valorizar muito mais isso aí do que o próprio culto público. Palavras de Jesus Cristo. Em outras palavras, todos nós que estamos aqui hoje para adorar a Deus, deveríamos estar em paz com todos os homens no que for possível a nós. Deveríamos estar aqui com a consciência tranquila de que eu não estou devendo nada a ninguém em termos de relacionamento. E que se algum irmão tem alguma coisa contra mim, eu já resolvi com esse irmão. Eu estou em paz com esse irmão. Então, isso faz parte do culto que Deus aceita. Adoradores que se reconciliaram com os homens e agora vêm em busca da reconciliação com Deus ou expressar alegria por conta dessa reconciliação. Outra coisa que Deus não aceita no culto é as divisões internas nas igrejas locais. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz, a igreja de Corinto era uma igreja muito dividida.
Tinha um grupo que dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Tinha um grupo que dizia: eu sou de Cristo. Aí Paulo diz em 1 Coríntios 11: quando vocês se reúnem para celebrar a ceia, não é a ceia que vocês estão celebrando, porque há contendas e há divisões no meio de vocês. Vocês estão fazendo isso para a condenação de vocês. Celebrar a ceia faz parte do culto. E Paulo disse que o culto da igreja de Corinto não era aceitável a Deus, porque a igreja estava rachada, ela estava dividida. Então, o culto que agrada a Deus é quando o povo de Deus se reúne e o povo de Deus está de fato unido diante dele. Isso agrada a Deus. Outra coisa que não agrada a Deus, rapaz, a lista é grande aqui, não sei se vai dar não. Diz aqui: a falta de ordem e inteligibilidade no culto. 1 Coríntios, outra vez, a igreja de Corinto, o que é que acontecia? Os irmãos se reuniam para cultuar a Deus, já tinha problema na hora da ceia. E aí, em algum momento, irmãos lá, muitos, começavam a falar em línguas, todos ao mesmo tempo. Aí Paulo chegou e disse: não, leia 1 Coríntios 14, isso Deus não aceita. Línguas, primeiro, tem que ser 2, se tiver, vai ser 2, no máximo 3, tem que ser na sequência, fala um, fala outro, e tenha quem interprete, senão fica calado na igreja. Ou seja, Deus tem regra para o culto, Ele não vai aceitar se de repente aqui todo mundo se levanta e começa a falar em línguas ao mesmo tempo, de jeito nenhum. O pessoal pensa que está agradando a Deus, mas não está. Ele diz que precisa de... Por que ele não aceita as línguas sem interpretação? Por uma questão de inteligibilidade. Como é que eu vou saber o que é que você está dizendo? Como é que eu vou dar amém? Como é que eu vou me unir a você no que você está falando? Se eu começar a pregar em holandês aqui, vai ser complicado, né? Ou em latim, vai ser complicado. O que é que adianta para vocês? Pergunta o apóstolo Paulo. Então, tem que ser inteligível, as partes do culto, elas têm que ser inteligíveis. Por isso que os reformadores, quando eles assumiram as igrejas na reforma do século XVI, eles acabaram com a missa em latim. A missa era em latim, e ninguém falava latim, nem o padre que rezava a missa sabia latim, ele fazia decorado. O que adianta? Então os reformadores acabaram com a missa em latim, e é o mesmo princípio hoje. Por que não tem línguas na igreja presbiteriana? Agora você já sabe a resposta. Porque no culto público tem que ser coisas que edificam a igreja, e para edificar a igreja eu tenho que entender o que está sendo dito. Tem que entender o que está sendo dito, certo? Por isso que a gente, via de regra, não tem. Se tiver, tem que ser de acordo com o que diz 1 Coríntios 14, segundo a palavra de Deus nos orienta. Outra coisa que Deus não aceita é a vida imoral do povo e dos seus líderes. Lá em Malaquias, capítulo 2, o profeta denuncia os sacerdotes que ministravam o culto ao povo de Deus por causa da vida irregular e imoral deles. Deus não estava aceitando não, e o povo ia na mesma direção. Servir a Deus de maneira displicente, está lá em Isaías 58, de 1 a 10, Miqueias 6, de 6 a 8... Todas essas passagens nos mostram que Deus zela pelo seu culto e que Ele quer que nós façamos isso de uma maneira dedicada, uma maneira que de fato agrade o seu coração. Então, esse foi outro ponto. O próximo ponto, com relação ao culto, que foi no documento que vem do Supremo Concílio, é a responsabilidade pela condução do culto. Embora todos os adoradores, todos vocês, sejam responsáveis para que o culto a Deus seja oferecido de uma maneira que Ele aceite, mas a responsabilidade da condução é do pastor da igreja local, de quem a liturgia do culto é função privativa. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela diz que a liturgia é do pastor, é responsabilidade do pastor. Ele elabora a liturgia e ele conduz a liturgia. Ele pode convidar alguém para administrar a liturgia, ele pode
atribuir a pessoas que ele queira a elaboração de um ou outro ponto da liturgia, mas a responsabilidade da liturgia é do pastor da igreja local. Por isso, os pastores têm que zelar para que o culto seja de acordo com os princípios bíblicos. Se o culto de uma igreja vai mal, a culpa é do pastor. Se ele não doutrinou, se ele não ensinou a igreja, a responsabilidade é do pastor. Ele que tem que fazer isso. Mas isso não quer dizer que o pastor é livre para inventar elementos de culto ou conduzir o culto público do jeito que o pastor quiser. Isso estava sendo usado. Gente, eu vi isso em reunião de Supremo Concílio, de sínodo, pastor dizendo assim, mas a Constituição diz que a liturgia é do pastor, então se eu quiser botar dança, escola de samba, carro alegórico, se eu quiser botar isso no culto, eu posso, porque a responsabilidade é do pastor. Ao Supremo Concílio disse, não é bem assim não. Você é responsável para conduzir a liturgia, mas você não pode inventar culto. E aí o Supremo Concílio tomou duas decisões. Uma, que dá aos presbitérios o direito de interferir na igreja local se o culto estiver em desacordo com a palavra de Deus. E segundo, recomendação aos conselhos para que não é que vigiem o pastor, mas que acompanhem o pastor, para que o pastor não promova cultos que não, atenção senhores presbíteros, não é? Para que não promova culto que esteja fora dos padrões da igreja presbiteriana e da palavra de Deus. Então, embora a responsabilidade de fato é do pastor, mas ele não é autônomo para ele fazer o que ele quiser, porque a igreja tem normas, a igreja segue princípios da palavra de Deus, e o pastor tem mais é que seguir nessa linha e direção. Diante da seriedade desse assunto, eu acho muito errado quando o pastor simplesmente chama um moço, uma moça, um pessoal que é bom de música e tudo mais, diz o seguinte: prepara o culto e você dirige. O pastor só sabe o que está acontecendo domingo. Ele entrega o culto na mão do grupo de louvor. Já viu igreja onde tem isso? O grupo de louvor dirige o culto todo. São irmãos bem intencionados, mas não tem formação teológica, não tem preparo, desconhecem às vezes até a pastoral de liturgia da igreja, não sabe o que é, desconhece a constituição da igreja, um monte de coisa, e você ouve muita bobajada, especialmente entre um cântico e outro, em que o dirigente de louvor tenta assim trazer aquele sermonete, sabe como é? Que sempre é a mesma coisa, não tem, não é bom não. Então, o pastor, ele tem que conduzir o culto, ele é responsável pelo culto. Se der errado, vocês têm que cobrar do pastor, tá certo? Alguma coisa no culto pode vir em cima, porque o pastor deveria saber, ele deveria estar acompanhando, e ele é, enfim, o responsável na igreja presbiteriana pelo bom andamento do culto. Mas isso é tranquilo, porque agora nós vamos entrar na questão da dança. Seguindo aquela frase que a gente ouve muito, Davi dançou, eu também quero dançar. Pô, gente, Davi fez um monte de coisa. Bom, vamos tratar agora dessa questão de expressões corporais no culto. Algumas expressões corporais, elas têm lugar no culto público, sim. Ninguém espera que numa atividade altamente espiritual, emocional, como é adorar a Deus, que as pessoas ficam todas sentadinhas assim, não é? No culto, ninguém espera esse tipo de coisa. Nós encontramos na Bíblia exemplos de expressões corporais como uma maneira de expressar os sentimentos que passam no coração da comunidade enquanto ela adora. Veja só. O que nós estamos falando aqui é expressões corporais no culto público. O que você faz no seu culto, entre você e Deus, no seu quarto, é problema seu. Se você vai adorar Ele, se você vai... a postura que você vai tomar é sua. Mas estou falando no culto público, tá? A questão das expressões corporais no culto público. No Antigo Testamento, você tem exemplos de, no culto, gente levantando as mãos e olhando para os céus, enquanto ora. O exemplo mais conhecido é 1º livro dos Reis, capítulo 8, verso 54. No culto de inauguração do templo, Salomão
Diante do povo, ele se ajoelha, ele faz as três coisas ao mesmo tempo. Ele se ajoelha, olha para o céu e levanta as mãos e adora a Deus, ora a Deus dessa maneira. Então, só para vocês terem uma ideia, isso de fechar os olhos e baixar a cabeça é invenção moderna. Vamos orar, irmão, todo mundo de cabeça baixa e olho fechado. Mas você não vai encontrar muito na Bíblia isso não. Ou na Bíblia, o crente do Antigo Testamento, ele orava assim, ó. Então, é uma convenção nossa, tá certo? É uma convenção nossa fechar os olhos e baixar a cabeça. Ela tem um sentido? Tem. Fecha os olhos para quê? Para se concentrar, né? E baixa a cabeça em sinal de respeito e adoração diante de Deus. Mas isso aqui também, ela expressa o quê? Adoração, reconheço que tu és Deus, estou olhando para o céu porque é o lugar da tua habitação. Então você encontra no Antigo Testamento, no ambiente de culto, expressões físicas desse tipo, e portanto nós não podemos proibi-las. Ficar de joelhos, levantar as mãos aos céus, olhar para os céus durante a oração, isso são expressões que refletem o sentimento religioso na hora do culto, não há dificuldade, você encontra precedente para isso no culto. No Novo Testamento, Paulo fala que ele quer que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem contenda. Pode ser simbólico, mas pelo menos é um símbolo que Paulo aprova. Então, está aí. Há expressões corporais no culto, há momentos de quebrantamento que a igreja pode se ajoelhar, a igreja pode levantar as mãos para o céu, pode olhar para os céus. Então, tem precedentes, não tem nada contra isso, a palavra de Deus dá exemplos disso aí. Agora, a questão é quando a gente mistura algumas coisas. A Bíblia também nos dá exemplos de expressões de natureza religiosa através do corpo, embora não no contexto de culto. No Antigo Oriente, povos como Israel costumavam expressar a sua alegria e outros sentimentos através de danças. As danças são mencionadas mais de 25 vezes na Bíblia, em contexto de festa popular, Juízes capítulo 21, Cantares capítulo 6, Mateus capítulo 11, Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 15. Danças eram feitas por ocasião de vitórias militares, Êxodo capítulo 15, Josué capítulo 11, 1 Samuel 18, 2 Samuel 6, 1 livro das Crônicas 15, Jeremias 31, Lamentação 5. As danças eram feitas como expressão de exultação religiosa, Salmo 150, mas também a Bíblia menciona que os pagãos dançavam no culto deles, Êxodo 32, Marcos capítulo 6, a dança também fazia parte lá das expressões pagãs. Todas estas ocorrências que eu falei para vocês, mais de 25, as mais conhecidas, Miriam, lembra quando Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel atravessou, chegou do lado de lá, Miriam pegou o tamborim, ou tamboril, começou a bater e tocar e começou a dançar com as mulheres e louvem ao Senhor porque derrubou o cavalo com seus cavaleiros, o Senhor derrubou os exaltados, exaltou os humildes. Então o primeiro exemplo geralmente que o pessoal fala é de Miriam dançando depois da vitória que Deus deu. O outro famosíssimo, é claro, é Davi dançando diante da arca, né, trazendo a arca para Jerusalém. O filho pródigo, lá em Lucas 15, a história, diz lá, Jesus conta na parábola que quando o filho voltou, o pai deu uma festa e o filho mais velho, né, quando ouviu o som das danças e da música, né, então sinal de que o pai deu uma festa com dança lá para receber o filho pródigo, né? Ou a filha de Jefté, aquele famoso juiz que veio se encontrar com o pai, veio dançando juntamente com outras mulheres e alegria. Agora, o grande ponto aqui é que em todos estes quase 30 exemplos, nenhum deles foi no Templo de Jerusalém, durante culto público, e nem no Novo Testamento em ambiente de culto. São todas expressões culturais de louvor, de alegria, de exultação, de vitória, e por isso o que a gente diz é o seguinte:
no culto do Antigo, onde era o culto do Antigo Testamento? Ele era feito lá no Templo de Jerusalém e ele tinha uma liturgia. A pergunta não era se o Davi dançou, a pergunta é se a dança fazia parte do culto do Antigo Testamento. A resposta é não. Não tinha um grupo de coreografia dos levitas lá no Templo de Jerusalém, que ensaiava durante a semana para no sábado ficar dançando lá na frente do povo, enquanto os sacerdotes matavam os bichos lá, seguindo o ritual do sacerdócio. Não tinha grupo de coreografia, não tinha grupo de dança para dançar durante o culto no Templo de Jerusalém. Mas Israel dançava, como eu disse, não tem problema nenhum. O pessoal quer dançar, vamos fazer um grupo de dança aqui, sábado à noite, vamos dançar à vontade aqui. Não tem problema nenhum. A questão é se isso faz parte do culto. A resposta é não faz. Você não vai encontrar no Antigo Testamento, e muito menos no Novo, qualquer base para inserir a grupo de coreografia e de dança no culto como se fosse parte do culto. Eu não consigo imaginar o grupo de coreografia da igreja de Corinto. O pessoal da igreja de Éfeso tinha o dom da dança, porque eles inventaram o dom. Tem esse dom hoje, né? É o dom da dança. Eu procuro nas 6 listas de dons do Novo Testamento, o dom da dança eu não encontro, como meio de louvar e expressar a Deus, né? Expressar louvor a Deus. Então, não tem fundamentação. Essa é a decisão, é a interpretação nossa, da nossa igreja com relação à dança no culto. Por isso que você não vai ter aqui, se você quiser dançar na sua casa como Davi dançou, fique à vontade. Me lembro da história do pastor, foi aniversário da filha do pastor, e a mocidade chegou e disse assim: pastor, o senhor tem alguma coisa contra a dança? Não, dançar em si tem problema, tem balé, não tem problema contra a dança. Não, pastor, é que sua filha está fazendo 15 anos, a mocidade queria dar uma festinha, só que a gente queria dançar, pastor. Aí o pastor disse assim: não tem problema nenhum, é uma dança assim, pura, de alegria. Pastor, imagina. Então faz o seguinte: as mulheres dançam de um lado e os homens dançam no outro, pode ser? A mocidade cancelou a festa. Bom, não estou dando ideias para festa de 15 anos, tá, gente? Elas não faziam parte do culto, é isso que interessa para nós. Tem uma passagem que é muito usada, que é o Salmo 150, que diz assim: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Tá, a cabeça já não dá mais, né? Tem que pegar o Salmo 150. Todo mundo conhece, ele é famoso porque ele tem uma lista de instrumentos que é usado lá. Aqui, ó. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Esse salmo ele é usado geralmente para dizer, a Bíblia está mandando louvar a Deus com danças. A pergunta é, se o que está sendo, essa atividade que está sendo descrita aqui no Salmo 150 é um culto público. Resposta do pessoal, claro, porque o verso 1 diz assim: louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o com danças, não é? Bem, nessas horas que eu me lembro de como valeram as aulas que eu tive com o professor Henrique Neumann, que foi meu professor de hebraico. Tem até uma história lá, que ele ficou muito triste uma vez, que terminado o curso de hebraico, ele foi visitar um dia ele foi visitar um pastor que tinha sido aluno dele, que tinha feito hebraico com ele. Aí ele perguntou para o pastor: e você, ele era alemão, né? Ele disse: você ainda usa o hebraico que você aprendeu no seminário? Ele disse: pastor, todo dia eu uso a Bíblia hebraica, que é dessa grossura. E o Hans Neumann, na saída, descobriu como é que ele usava a Bíblia hebraica, para segurar a porta, para não bater com o vento, né? Ele contava essa história, ficava brabo com isso aí. As aulas de hebraico. Em hebraico você tem o que a gente chama de paralelismo, é típico da língua hebraica. Para você reforçar uma coisa, você diz a mesma coisa 2 vezes com outras palavras.
Por exemplo, eu gosto de ir à igreja eu vou com alegria. Ele não está dizendo duas coisas diferentes, ele está dizendo a mesma coisa duas vezes. Então, os termos da primeira frase correspondem aos termos da segunda frase. Isso se chama paralelismo hebraico. Então, qual é o paralelo? No verso primeiro, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Pegando essa figura, essa característica da língua hebraica, o santuário aqui é o firmamento, é onde é o santuário de Deus, é o verdadeiro santuário onde Deus habita. Deixa eu dar outros exemplos aqui. Salmo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. No paralelo, qual é o equivalente ao templo? Os céus. O Salmo 102, verso 20. O Senhor observa do alto do seu santuário, lá do céu ele olha para toda a terra. Está dizendo a mesma coisa, que Deus lá do céu está olhando para a humanidade. Então, nesses paralelos, santuário e céu é a mesma coisa. O Salmo 150 está simplesmente dizendo o seguinte, que a criação toda louve a Deus no seu santuário, ele habita nos céus. De lá ele olha os filhos dos homens. Daí você transportar o Salmo 150 e dizer que está se referindo a um culto no templo de Jerusalém, vai uma longa distância. Terminando essa parte de dança, então, o que o Supremo Concílio entendeu, fazendo a exegese dos textos, é que não há base bíblica para justificar práticas como dança durante o louvor por parte da congregação, criação do grupo de dança litúrgica para realizar coreografia durante o culto, o dom da dança santa, a organização de ministérios de dança litúrgica nas igrejas. No caso, aí perguntaram, e no departamento infantil? Ali não se configura, né? Porque a gente, no departamento infantil, tem muita coisa, né? Trenzinho de Jesus e muitas coisas aí que a gente faz com a criançada, a gente aprendeu quando era pequeno também. Ali não é culto público, ali é didático. Nós dissemos que não tem. A dificuldade aqui é com o culto. Então, não tem problema nenhum com isso. Então, eu vou só terminar essa parte lendo a decisão do Supremo Concílio. Teve uma decisão em 2007 e uma em 2008. 2007 dizendo que é inconveniente toda forma que distancie os adoradores dos princípios do culto. E entre estas formas inconvenientes, já declarados pelo Supremo Concílio 98, encontra práticas como danças litúrgicas e coreografias. Então, 1998, 2007 e agora 2008. Em 2008, o Supremo Concílio considera inconveniente nos cultos a prática de dança litúrgica e coreografia. Então, mesmo que eu quisesse, eu não posso, porque o Supremo Concílio proíbe. E proíbe, eu vejo, corretamente, porque não tem fundamentação bíblica para isso. A pergunta é, de que maneira a dança contribuiria para que o povo de Deus compreendesse melhor a sua palavra, distraia a atenção das pessoas, introduz elementos estranhos ao culto? Então, não. Quer dançar? Vamos criar um grupo de dança na igreja, sábado à noite, a gente faz um festival, faz uma programação, não tem problema nenhum, né? A igreja é uma comunidade social, ela pode fazer um grupo de chachado, né? Ou sei lá o quê, vamos se reunir no sábado à noite, aí, qual a dificuldade? Eu não vejo nenhuma, mas no culto não tem base para isso de jeito nenhum. No caso das fortes expressões corporais, seria, por exemplo, a ginga, meneio, balanço, tal. O Supremo Concílio diz, cabe aos pastores e conselhos instruírem, orientarem a igreja quanto à natureza do culto a Deus e do potencial que os movimentos corpóreos têm para provocar a sensualidade e afastar a mente e o coração do propósito central a Deus. Eu não vejo problema, não é, você bater palma, acompanhar um cântico,
Tem gente que não consegue ficar parada mesmo, né? Fica se mexendo durante o cântico. Eu não estou vendo dificuldade para isso. Mas eu estou vendo dificuldade quando o pessoal começa a rebolar, né? Quando começa a rebolar durante o culto, então, né, aí é diferente, porque o irmãozinho que está atrás, ele está tentando com todas as forças se concentrar para louvar a Deus, mas o rebolado não deixa, né? O rebolado não deixa. Então, irmãs, por gentileza, pensem nos irmãozinhos tentando se concentrar para louvar a Deus. Então, o culto dele depende de você, tá? O culto dele vai depender de você. Pense nisso. O culto é público, é corporativo. Você não está sozinha em casa. Você está num ambiente público onde as pessoas estão vendo você. Então não é assim do tipo, eu estou aqui, vou fazer o que eu quiser. Não, não, não. Você está num culto público, corporativo. Pensa nisso. Pensa nisso. Certo? Palmas. Aqui não teve dificuldade nenhuma. O Supremo Conselho entende que isso é uma questão que compete aos conselhos da igreja. O conselho pode autorizar ou não palmas. Não tem como lidar isso biblicamente. Teve um sínodo, teve um presbitério em São Paulo que ele proibiu que as igrejas sob sua jurisdição batessem palma. E o Supremo Conselho reconheceu a autoridade do presbitério para fazer isso. Então, o nosso não proíbe, e o Conselho da Igreja também não, e eu acho também não vejo problema nenhum com as palmas, não é? Apenas lembrando o seguinte, palma não é sinal de espiritualidade. Porque às vezes o pessoal pensa, né? Se não tiver palma, e tem até dirigente de louvor que diz assim, vamos lá, gente, vamos cantar, vamos, solta aí, fica à vontade, se libera, vamos bater palma. O que bater palma tem a ver com espiritualidade? Alguém me explique. No máximo é para marcar o ritmo, não é isso? No máximo é para marcar o ritmo. O que é que tem a ver bater palma com espiritualidade? É isso que eu não entendo. O que faz um cântico espiritual não é se tem palma ou não, mais animado se tem palma ou não. Você pode estar batendo palma assim, né? Seu coração está em outro lugar. E às vezes você não está batendo palma, mas você está louvando a Deus no seu coração. Não tem absolutamente nada a ver. Então a gente precisa parar com esse mito, né, de que para ser animado, tem que ter palma. Ué, pode ter se quiserem bater. Agora é chato às vezes, a igreja começa a bater palma, no meio do corinho metade já parou. E não tem isso às vezes, né? Aí fica 2 ou 3 lá insistindo e o resto da igreja não quer bater. Fica um trem esquisito, né? Fica ruim esse tipo de coisa. Então ele precisa ter cuidado, né, como a gente vai usar isso aí também. Palma para Jesus. Tá, eu acho mais bíblico palma para Jesus do que aplaudir o pessoal durante o culto. Gente, tem apresentações aqui, nós já tivemos apresentações aqui, eu já vi algumas e eu sei que a igreja tem uma longa tradição de canto coral, de cantata, que quando acaba dá vontade de aplaudir mesmo, foi muito bonito. Só que fazer isso durante o culto vai estar dizendo o quê? O coral é o centro, foi uma apresentação. Então, como o culto é para Deus e toda a glória é para Deus, a gente faz, eu já fiz isso aqui uma vez, vocês notaram, ficou muito bom, eu me contive, terminou o culto, eu disse, gente, agora vamos aplaudir, né? Fora do ambiente do culto, vamos reconhecer aí, quem quiser aplaudir tudo aí, o trabalho do pessoal, que foi realmente muito bem feito. Mas o que a gente evita durante o culto é qualquer atitude que dê a impressão de que o homem é o centro, de que alguma parte é uma apresentação, que é um show. O coral, o grupo de louvor, o pastor, o pregador, eles não estão fazendo uma performance para depois eles serem aplaudidos, e não é isso, porque o centro do culto é Deus. Se a gente vai ter que aplaudir alguém, nós vamos aplaudir Deus. Por isso que eu disse que eu sou mais a favor de palma para Jesus do que para aplaudir uma banda depois que ela acaba de tocar. Certo? Embora o Supremo Conselho não deixou passar a palma para Jesus. Isso aqui eu perdi. Mas não pode palma para Jesus, tá? Mas a gente pode expressar nossa alegria e reconhecimento aos irmãos que servem a Deus tão bem, não é, durante o culto, uma vez terminado o ambiente. Pronto, gente. Termina aqui o Supremo Conselho com algumas recomendações. Ele termina a carta pastoral com algumas recomendações. Primeira,
O Supremo Concílio determina aos seus pastores, oficiais, igrejas e membros a que procurem se congregar com frequência para prestar serviço espiritual a Deus, não substituindo o culto público pelo culto individual ou familiar. O culto público é uma bênção, é um privilégio. Nós deveríamos fazê-lo com o máximo que a gente pode. Nós fazemos 2 vezes no domingo, se pudesse fazer 3 a gente faria, não dá, não convém, não é? Não convém, por enquanto. Então, estar presente com o povo de Deus para adorar a Deus, cantar a Deus, ouvir a sua palavra, isso faz parte da vida espiritual. Não faz sentido um crente sozinho em casa. A gente chama de desigrejado. É uma contradição em termos. Eu não creio em crente desigrejado. Ou seja, ele diz que quer Jesus, mas não quer a noiva de Jesus, que é a igreja. Então, se você quer Jesus, você vai ter que querer ele e a noiva dele, que é a igreja. Então, essa é a primeira orientação, né? A participação dos cultos. Segundo, o Supremo Conselho entende que as danças não fazem parte do culto público, embora sejam expressão cultural e podem ser realizadas nas atividades culturais da igreja, desde que não em ambiente de culto e desde que não provoque lascívia, sensualidade e escândalo. A quarta decisão, o Supremo Concílio entende que os meneios do corpo e gingas, rebolado, né? Mesmo não se constituindo em dança, tende a distrair a atenção dos adoradores e determina que os pastores e concílios orientem as igrejas pastoralmente nesse assunto. E, por fim, ele diz que compete aos conselhos decidir sobre a questão das palmas ou não. Gente, terminando então aqui a nossa aula, e nós vamos dar oportunidade para perguntas. O culto a Deus é uma atividade solene, séria, gozosa, alegre, feliz, que nós fazemos corporalmente, publicamente, e ela é regida por normas e princípios da palavra de Deus. Nós queremos um culto onde você se sinta livre para adorar a Deus, mas que também onde você sinta que você faz parte de um ritual, junto com outros irmãos. Ritual não determinado por homens, mas pelo próprio Deus. As orações, a leitura da palavra, os cânticos, as ofertas, a ceia do Senhor, o batismo, os votos solenes. A gente se engaja nessas coisas junto com os irmãos e a gente sente que faz parte de um corpo, de um povo, o povo de Deus. Então, quando o culto é bem feito, você participa bem, é muito renovador, fortalece a fé. Você sai de fato abençoado. Daí você precisa se preparar, não é? Se preparar para o culto. Bíblia, você tem Bíblia? Não tem? Compra uma Bíblia, assim, então baixa o aplicativo no celular. Vai cantar hino, você já notou que às vezes a tecnologia não é confiável, a gente não projeta o hino. Então, se você vai comprar uma Bíblia, compra uma Bíblia que tenha no final o inário. Ou então baixa, tem aplicativo, você pode baixar o Novo Cântico gratuitamente no seu celular. Tenha sempre os hinos, a Bíblia disponível para você acompanhar e participar do culto. Quando alguém está orando, ora com aquela pessoa. Quando a palavra está sendo pregada, vai abrindo a Bíblia e conferindo se o pregador está ensinando a palavra de Deus, vai pedindo que Deus fale ao seu coração. Na hora das ofertas, contribua com generosidade, com alegria, com gratidão a Deus. Então, se nós fizermos isso, gente, é muito compensador, vale a pena. A gente sai preparado, né, carregado para a semana de trabalho, de dificuldades que a gente vai encontrar aí. Esse tempo com o povo de Deus é muito bom e proveitoso e maravilhoso. Amém? Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.